Fala, concurseira, concurseiro! E aí, preparados para a gente poder começar mais um módulo aqui do nosso curso? Vamos agora falar das chamadas proposições lógicas, estudo dos conectivos, tabelas verdades, que é o que eu sempre digo que representa o coração do raciocínio lógico, tá bom? Então, preste atenção, muito cuidado, porque toda prova de raciocínio lógico cai esse temazinho, tá bom? Então, vem comigo. Deixa eu ficar pequeno aqui e vamos começar. Primeiro, proposição lógica. Vamos relembrar aqui. O que é proposição lógica? É toda declaração ou sentença, ou seja, é quando eu estou declarando alguma coisa, tá? Composta por palavras ou símbolos, tá bom? E que possui um valor lógico. E aqui é importante. Valor lógico, para a gente no raciocínio lógico, nós vamos dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, proposição lógica é aquilo que tem um valor lógico, seja ele verdadeiro, seja ele falso, tá? Exemplo, 3 mais 5 é igual a 9. Isso aqui é uma proposição lógica? Sim, eu estou declarando que 3 mais 5 é igual a 9. Isso é uma proposição lógica que tem um valor lógico falso. Porque 3 mais 5 é igual a 8, não é igual a 9, tá bom? O Brasil não está localizado no continente europeu. Isso aqui é uma proposição verdadeira. O Brasil, ele realmente não está na Europa, né? Está localizado aí na América do Sul. Beleza. Então, repara que uma proposição lógica é quando tem um valor lógico. E esse valor lógico pode ser verdadeiro, como pode ser falso. O que as bancas costumam cobrar desse tópico? Ela te dá uma lista de frases ou de expressões e pergunta quais daquela lista ali representam uma proposição lógica. Então, é importante você saber o que não é proposição lógica e quais são as situações que nunca vão ser proposições lógicas. Quando você tem frases exclamativas, frases interrogativas. Por quê, Felipe? Porque, repara, quando eu falo assim, caraca, caracoles, eita, faz sentido você olhar, por exemplo, eu estou andando, tropeço e falo, caramba, faz sentido você olhar para mim e dizer, ih, Felipe, isso aí é falso? Não, porque eu não estou declarando nada para você, eu estou apenas exclamando, não é isso? Ou então, quando eu pergunto, qual o seu nome? Faz sentido você dizer, ah, isso é verdadeiro. Ah, isso é falso. Faz sentido? Não. Então, se não faz sentido dizer verdadeiro e falso, não pode ser proposição lógica, porque proposição lógica é aquilo que tem que ser classificado ou como verdadeiro ou como falso. Beleza? Sentença imperativa. Abra a porta, fale com a minha mão, o seu chefe chega para você e fala assim, digite esse documento agora. Faz sentido você olhar para ele, chefe, isso é falso? Não, né? Porque ele está apenas dando uma ordem para você. Ordem, ela está ali para ser cumprida ou não ser cumprida. Não está ali para ser analisada como verdadeiro e falso. Beleza? Tranquilo. Então, abra, fale, olha o verbo no imperativo. E sentença aberta. O que é sentença aberta, Felipe? É quando falta informação. Tá bom? Como assim? Ele foi o melhor jogador daquele ano. Aí você pergunta, ele quem? Melhor jogador de quê? De qual ano? Como é que eu vou dizer se é verdadeiro ou falso se as informações não estão claras? Concorda? Aqui, x mais 6 igual a 10. Isso é verdadeiro ou falso? Você fala, não sei. Eu não sei qual o valor do x. Se o x aqui for 4, vai ser verdadeiro. Porque 4 mais 6 é 10. Mas se ele não for 4, vai ser falso. Como eu não sei o valor do x, eu posso calcular o valor do x para tornar isso aqui verdadeiro. É outra coisa. Agora, o valor do x eu não sei. O x está escondendo um número desconhecido. Se eu não tenho a informação, como é que eu vou dizer se é verdadeiro ou falso? Tudo bem? Beleza. Então, essas são as 4 situações que não vão ser proposições lógicas. Vamos ver isso na prática. Olha só,
Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo e predicado. Enfim, na relação seguinte há expressões e sentenças. O que ele está querendo dizer? Nessa relação seguinte, existem frases que não são proposições lógicas, que ele chamou de expressões, e existem frases que são proposições lógicas, que ele chamou de sentenças. 3 mais 9 é igual a 12. Isso é uma proposição lógica? Sim, é uma proposição lógica verdadeira. Então, é proposição lógica. Se ele coloca 3 mais 9 igual a 20, também seria proposição lógica, só que seria proposição lógica falsa. Ele não está preocupado se é verdadeiro ou falso. Ele quer saber se é proposição ou se não é. Pelé é brasileiro. Beleza, isso aqui é proposição também. Eu sei a pessoa que está falando. Agora, se ele fala, ele é brasileiro, aí você fala, ele quem? Eu preciso dar nome à pessoa, tá ok? Se ele fala, João é brasileiro, seria a proposição lógica. Ah, mas eu não conheço João. Não tem problema. A questão vai te dar a informação para você dizer se é verdadeiro ou falso. Se ele identifica a pessoa, você sabe de quem se trata, ó, por isso que ele botou sujeito. O termo a respeito do qual se declara algo. Se ele identificou o sujeito, aquilo ali é proposição. O que ele não pode é deixar em aberto. Aquela pessoa é atleta. Que pessoa é essa? Eu não sei, tá? Agora, Paula é atleta. Aí é proposição lógica, tá bom? O jogador de futebol. Que jogador é esse? Muitos doutrinadores também classificam o seguinte: para ser proposição lógica, é necessária a presença de um verbo. Cuidado, não é porque tem verbo que vai ser proposição lógica, não é isso. O que eu estou dizendo é, se não tem verbo, não pode ser proposição lógica, tá bom? O jogador de futebol tem verbo? Não. Se não tem verbo, eu não tenho como declarar sem colocar verbo, concorda? Eu preciso ter uma oração, lembra do português? Número de orações é determinado pela quantidade de verbos, então eu tenho que ter uma oração. Tá bom? O jogador de futebol, eu não tenho verbo aqui, então não pode ser proposição. A idade de Maria. Que idade é essa? Eu não sei. Agora, quando eu falo Maria tem 19 anos, aí é proposição lógica, porque eu sei a respeito de quem ele declarou e eu sei o que ele declarou, tá? Agora, desse jeito, a idade de Maria. Que idade é essa? A metade de um número. Que número é esse? Que metade é essa? Não sei. O triplo de 15 é maior do que 10. Beleza, isso é proposição lógica. Então, são proposições lógicas 1, 2 e 6. Gabarito, letra A. Beleza? Beleza. Questãozinha 2. A alternativa que apresenta uma sentença que, do ponto de vista lógico, pode ser considerada uma proposição é? Letra A. Pergunta, pode ser? Não. Letra B, exclamação, pode ser? Não. Pulei a letra C. Faça uma boa prova. Olha o verbo, imperativo, não. Ele foi o melhor jogador daquele ano. Foi o exemplo que eu dei. Não pode ser. Ele quem? Jogador de quê? Qual ano? Agora, existe vida em Marte. Isso aqui é uma proposição lógica. Felipe, mas eu não sei o valor lógico. Tudo bem, mas isso aqui tem um valor lógico. Eu só não sei qual é, mas tem um valor lógico. Ele está declarando, existe vida em Marte. Tá bom? Então, se ele está declarando algo, isso aí vai ser proposição lógica. Até porque, repara, a gente não sabe ainda, mas está tendo pesquisas, né? O tempo todo estão tentando averiguar se tem ou não tem. Vai ter um momento que a gente vai descobrir isso aqui. Mas isso aqui tem valor lógico. A gente só não sabe ainda. Tá ok? Beleza. Agora, uma proposição, ela pode se dividir em proposição simples ou proposição composta. Tá bom? Proposição simples é quando ela não pode ser dividida em outras proposições. Em resumo, é quando eu tenho uma única proposição. Vamos botar assim. Tá? Eu tenho apenas uma única proposição.
Paulo é pedreiro. João é arquiteto. Joana joga futebol. Então, eu tenho uma única proposição. E proposição simples, em regra, a gente utiliza a letra minúscula. Só que tem banca que não segue muito esse padrão, não. Por exemplo, o CESP, né? Ele acaba colocando letra maiúscula para representar a proposição simples. Então, tem bancas que não acabam representando por letra maiúscula, tá bom? Mas o certo seria representar por letra minúscula. Exemplo, Carlos é brasileiro. Eu escolhi a letra P. P porque proposição começa com P. A letra P para representar Carlos é brasileiro. A proposição Q, ela representa a proposição simples. Ana não gosta de samba. Tudo bem? Agora, eu posso ter também as proposições compostas, que são as que são cobradas. Uma proposição composta é aquela formada por proposições simples. E sempre com a presença de um conectivo. A proposição composta, o que ela vai fazer? Ela vai juntar duas ou mais proposições simples, ela vai juntar com a presença de um conectivo, chamado operador lógico. Eu tenho que ter ali um conectivo que vai conectar as proposições simples para formar as compostas. Exemplo, faz frio hoje e chove lá fora. Faz frio hoje é uma proposição simples, ela é única. Chove lá fora é uma outra proposição simples, tá bom? Essa aqui eu vou chamar de P, a outra eu vou botar uma cor diferente aqui para poder destacar. Chove lá fora é a proposição que eu chamei de Q. Aí, olha o que essa proposição composta fez. Ela pegou a proposição P, que eu botei em vermelho, ela pegou a proposição P, juntou com a proposição Q, só que quando ela junta duas proposições simples, precisa de alguém aqui para conectar elas. E ele usou aqui, o E. P, E, Q. Isso aqui forma uma proposição composta. Que eu poderia representar, por exemplo, com a letra A maiúscula. Normalmente, proposição composta, a gente usa a letra maiúscula. Então, a proposição composta A, ela é formada pela proposição P e Q, que foram conectadas pelo conectivo E, tá bom? Agora, a segunda. Ou te darei um beijo. Te dar um beijo é uma proposição simples. A outra. Te dar um tapa é uma outra proposição simples. Ele juntou as duas através do conectivo ou. Então, peraí, o que é mais importante aqui? É você saber que proposição simples, ela é única, é só um pedacinho ali. Proposição composta é quando eu pego duas proposições simples, posso pegar mais também, mas duas proposições simples com a presença de um conectivo. Para ser proposição composta, tem que ter conectivo? Tem, obrigatoriamente. Tem que ter mais de uma proposição simples com a presença de um conectivo para conseguir se formar uma composta. Show de bola? Beleza, né? Agora, quem são esses conectivos que a gente tem que saber? Esses conectivos são eles: o E, o OU. O ou são coisas diferentes. O se, então, e o se somente se. Esses são os conectivos. Cada conectivo tem o seu símbolo que o representa. O E, ele é representado por esse circunflexo, esse V de cabeça para baixo. O OU é representado pelo V normal. O OU
ele é representado pelo V com um tracinho embaixo. O se, então, é representado com uma setinha para o lado direito. E o se, somente se, é uma seta que vai e volta. Tá? Então, é assim, ó. E, ou, se, então, se, somente se. E, ou, se, então, se, somente se. Vai e volta. Tá bom? O nome, ele cai em poucas provas, mas de vez em quando aparece. É importante saber. Embora o português tenha outras conjunções, aqui no raciocínio lógico, falou de conjunção, está falando obrigatoriamente do conectivo e. Disjunção é o conectivo ou. Disjunção exclusiva é o ou. Essa disjunção aqui é a chamada disjunção inclusiva. Mas dificilmente você vai encontrar inclusiva em prova. Quando ele fala disjunção, já fica implícito que é inclusiva. Se ele quer trabalhar com a exclusiva, ele diz disjunção exclusiva. Tá bom? Condicional, porque o se, então, ele gera uma condição. Se estudo, então passo. Eu tenho uma causa e uma consequência. Se eu estudar é uma condição, né, para que você passe. Beleza? Então, condicional. A bicondicional é quando eu tenho duas condições, uma indo e outra voltando. É a bicondicional. Por isso que a seta, ó, ela está no duplo sentido. Ela vai e ela volta. Tá bom? Beleza. Então, eu tenho que saber os conectivos e tenho que saber os seus símbolos. Olha essas questõezinhas que já caíram, apenas para que você consiga identificar os símbolos de cada uma e identificar a proposição. Olha só. Questão 3. A proposição fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e olha o conectivo. Garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia. Pode ser corretamente representado por esse símbolo. Essa simbologia será, vamos lá, ó, fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. Isso aqui é uma proposição simples. E uma proposição simples, eu posso representar por uma letra? Posso. Eu posso representar pelo P. Garantir a liberdade de expressão é outro pilar da democracia. Como eu tenho uma outra proposição simples, eu posso representar por uma outra letra, que pode ser o quê? Ele usou o E. Como é o símbolo do E? Vamos lembrar? E, ou, se, então, se, somente se. O E é o circunflexo, é o Vzinho para baixo. Então, pode ser representado assim? Pode, porque essa aqui é a simbologia que diz, isso aqui é uma proposição composta, onde eu tenho duas proposições simples sendo conectadas pelo E, que é exatamente o que está na frase lá em cima. Então, o português coloca essa frase desse tamanho. O raciocínio lógico simplesmente coloca essa simbologia. E é necessário que você saiba passar do português para um modelo lógico. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Então, aqui eu tenho o item certo. Belezinha. Vamos para 4? Vamos lá. Julga o item seguinte relativo à lógica proposicional. A sentença, um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição lógica simples. Repara, um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Ele está declarando que o ensino dedicado
a formação de técnicos, acaba negligenciando a formação de cientistas. Ele está declarando isso. E repara, eu tenho conectivo aí? Não. Se eu não tenho conectivo, não pode ser proposição lógica composta, porque eu não tenho e, não tenho ou, não tenho se, então, não tenho ou, não tenho se, somente se. Então, isso aqui é uma proposição sim, só que ela é uma única proposição. Ela não foi conectada a ninguém para formar a composta. Então, ela é proposição lógica simples, sim. Por isso, o nosso gabarito, ele está certo. Beleza? E aí, fácil ou difícil? O que você achou? Bom, um outro conceito importante que vale a pena a gente destacar dentro do raciocínio lógico é o conceito de negação. O que é a negação? Para a gente no raciocínio lógico, negação é você mudar o valor lógico. Mas, Felipe, eu só tenho dois valores lógicos, verdadeiro e falso. Como é que eu vou fazer agora? Bom, o que você vai fazer é, se ela é verdadeira, a negação é falsa. Se ela é falsa, a negação é verdadeira. Então, aqui, o verdadeiro vai virar falso, o falso vira verdadeiro. Qual é o símbolo que representa a negação? Pode ser esse símbolozinho estranho, que é a cantoneira. Ele é assim, ó. Ele é uma barrinha na horizontal e desce um pouquinho na vertical. E eu tenho também o tio. Normalmente, o mais utilizado é o tio, mas a cantoneira também aparece em algumas provas. Na prática, o que você tem que fazer? A frase afirmativa vai para a negativa e vice-versa. Exemplo, Alex é engenheiro. A negação, Alex não é engenheiro. Tiago não é brasileiro. A negação, é brasileiro. Então, o que é afirmativo? A negação vai para o negativo. O que já é negativo, a negação vai para o afirmativo. Vamos ver uma questão que explora isso? Olha só. Dadas as proposições simples P, sou aposentado. Então, vamos marcar isso aqui? O P, ele diz, sou aposentado. O que? Vou marcar em preto. O que diz? Nunca faltei ao trabalho. A proposição composta. Vamos devagar. Ó. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Deverá ser escrita desse modo aqui, certo ou errado. Ai, Felipe, é muito difícil isso. Calma, não é difícil não. Vem comigo. Primeiro, deixa eu marcar quem são as proposições lógicas simples. Ó, deixa eu pegar aqui o vermelho. Olha essa aqui. Sou aposentado. Sou aposentado. Repara que esse sou aposentado é o que a própria questão chamou de proposição P. Então, eu posso tirar o sou aposentado e entrar com a letra P. Depois, esquece o conectivo por enquanto. Nunca faltei ao trabalho. Nunca faltei ao trabalho é o que a própria questão chamou de proposição Q de queijo. Tudo bem? Beleza. Aí depois ele diz, então, não sou aposentado. Aí vem um detalhe. Não sou aposentado. Se não tivesse esse não, tira esse não. Sou aposentado seria a proposição P. Sou aposentado seria o P. Só que ele botou um não. Se o sou aposentado é o P de pato, na hora que ele botou o não, ele está fazendo a negação.
Então, ele aqui está fazendo a negação do P. Da mesma forma, quando ele diz, nunca faltei ao trabalho, é a proposição que de queijo. Se ele fala, já faltei ao trabalho, aí seria a negação do que. Eu ia botar um tio antes do que, tá bom? Então, ele me deu a proposição. Se depois ele fala o contrário, eu tenho que botar o tio na frente, porque aquele tio representa fazer o oposto, representa a negação. Agora, você vai encaixar os conectivos. Aí eu quero que você anote um macete aí no seu material. Quando eu estou trabalhando com o se então, você vai anotar no seu material. Quando eu estou trabalhando com se então, tudo que está entre o se e o então vem antes da seta, porque o se então ele é representado por uma seta para cá, não é isso? Nós já falamos disso. Tudo que vem entre o se e o então vai ficar antes da seta. Tudo que vem depois do então vai ficar depois da seta. Então, quem é que está antes entre o se e o então? Sou aposentado e nunca faltei ao trabalho. O não sou aposentado está depois do então. Logo, a seta tem que ficar aqui. Tudo isso que está aqui, ó, vem entre o se e o então. Se vem entre o se e o então, tem que estar na frente da seta. Se vem depois do então, tem que estar depois da seta. Tá bom? E para finalizar, como ele usou o E nós sabemos que é, o circunflexo. Essa é a simbologia correta, que é exatamente o que ele colocou aqui, ó. É isso mesmo que eu tenho que fazer, por isso o item é um item certo. Tá bom? Então, essa é a partezinha de negação que é importante. Primeiro, você saber que negação é você pegar o oposto, tá bom? E saber também sair de frase e passar para símbolos lógicos, tá ok? Que ele chama de os conectivos, que é o se então, o e, o ou, tá? E as proposições que são representadas por letras, tá bom? Beleza. Pessoal, então, a partir de agora, a gente vai entrar nas chamadas tabelas verdades, tá ok? Que é um outro assunto de suma importância para o seu concurso, para o seu certame, tá? Mas esse temazinho eu vou deixar para o nosso próximo bloco, tá ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e sempre ótimos estudos. Valeu!